destruição, mas para o nosso bem, né? Porque Ele sabe e conhece o resultado de todas as coisas. Tá? Amém? Então veja bem, graça, o apóstolo Paulo está dizendo que é pela graça. Então, meu filho, me diga uma coisa, tem como dizer que Deus não é amor? Aleluia. Cara, a graça de Deus é uma graça pura, não é uma graça rebeliosa, né? De rebelião, não é uma graça de transgressão, não é uma graça impura, pecaminosa. A graça de Deus é o quê? Santa, pura, hein? Você está entendendo? O que isso quer dizer? Deus nos ama e nos dá a oportunidade de nos relacionarmos com Ele de novo. Aleluia! De ouvirmos a voz dele de novo. E dessa vez Ele nos dá a graça de novo da sua presença. O Espírito Santo habita na vida do cristão. E Deus também nos deu a sua palavra para a nossa orientação. Querido irmão, através da palavra, através da voz do Espírito, que nos orienta, que fala conosco também, temos o poder necessário para fazer as coisas que alegram o coração de Deus, como já foi dito nesta noite aqui, o obreiro Genival, no Salmo 37, é exatamente isso o conselho do salmista, né? Confie em Deus, esse é o primeiro ponto do Salmo, do verso. Confiar o quê? Em Deus. Querido, muitas vezes você recorre a você mesmo, você acha que você é bom no que faz. Meu irmão, se Deus não tiver no negócio, não tem peixe, não sobe parede, nada prospera. Irmão, a vida do homem sem Deus está em trevas. Sem a bênção do Senhor não tem prosperidade. Parece que está indo e de repente tudo desmorona. Do que adianta, irmão, ter ouro, prata, se houver infelicidade no seu coração, se a sua alma não consegue sorrir, se alegrar no dia a dia? E não se há sabedoria para resolver as questões que fazem parte da vida humana, como da vida espiritual. O homem precisa de Deus. Amém? Então, olhe bem. Pela graça sois salvo. Então, Deus ama. Mas o que eu estou dizendo para você é que Deus, quando nos alcança pela graça, Deus, olha só, nos liberta do engano. Por quê? Vivíamos enganados. O próprio apóstolo Paulo diz que éramos guiados pelos principados das trevas quando vivíamos sem Cristo. Éramos levados a este mundo a viver uma vida devassa, dissoluta, sem temor de quem? De Deus, e sem se preocupar com o amanhã, como se tudo se resumisse nesse planeta chamado Terra. Não. Se no mundo espiritual, o reino espiritual é regido por leis divinas e eternas, princípios divinos e eternos, e nós vemos que na terra também existem as leis, para que haja ordem e as coisas sejam feitas com decência e organização, para o bem de toda a família, para o bem de toda a sociedade, para o bem de toda a comunidade. Aleluia! Então, querido, esta graça nos alcança e nos santifica. Essa graça, esse amor que é trazido ao nosso coração através da pessoa do Espírito Santo, como fala o apóstolo Paulo falando aos Gálatas, aleluia, e é o Espírito Santo de Deus, aleluia, que nos ajuda a viver uma vida para a glória de Deus, e a vencermos, irmãos, diariamente o poder do pecado, porque enquanto estivermos vivos, enquanto estivermos habitando neste tabernáculo humano, se referindo ao nosso corpo, aleluia, seremos tentados pelo pecado, enquanto estivermos nesta terra, até que o Senhor confirme em nós, conclua em nós a boa obra que Ele começou, aleluia.
Amém? Então você precisa de Deus. Eu preciso de Jesus. Nós precisamos do Espírito Santo. Aleluia. Amém, meus irmãos? E não só aqui, mas principalmente quando partir daqui. Olhe para mim e entenda isso. Tudo aqui é passageiro ou não é? Isso não é verdade? Nós não vemos isso a cada dia? Não vemos que uns que já existiam não existem mais? Nós também chegará o tempo da nossa partida. Se o arrebatamento não acontecer agora, quem sabe na madrugada, porque Jesus disse que ele vai voltar. O dia e a hora ninguém sabe, mas ele disse o que? Esteja pronto, não seja pego de surpresa, né? É como aquela pessoa que você chega na porta e diz assim: ei, peraí, não, esteja preparado. Irmão, grandes lições nós aprendemos, não é isso? Principalmente, esteja de mão dadas com o Senhor dos céus e da... Esteja em paz com esse Deus, esteja em comunhão com Ele, com a palavra dEle, com o seu santo Filho Jesus Cristo, o Senhor da glória. Permita que o Espírito de Deus habite em você, capacite você e te ajude a trilhar os caminhos do Senhor e a se relacionar com Ele de uma forma santa, para a glória do nome do Senhor e para benefício de nossas almas. Aleluia. Glória. Então, irmão, muitas coisas são importantes, mas nada é mais importante do que a salvação da nossa alma. Mas, pastor, entre o ouro e a prata, entre as coisas materiais, o que é que você escolhe? Por quê, pastor? É porque já foi falado nesta noite. Aleluia. Viu que o apóstolo Paulo disse: irmãos, não é pelas suas obras, porque se fosse pela minha obra eu estava perdido, né? Não é. Também não é pela tua fé, porque só temos fé porque Deus nos concedeu a graça de entendermos e de crermos que Cristo é o Senhor. Então a quem pertence toda a glória? Ao nosso Deus, ao Pai eterno, que disse que levantaria o Redentor, que chegaria com salvação, e chegou no último tempo, fazendo justiça. Então entenda, pela graça sois salvo, é porque Deus nos ama. E se eu não quiser o amor de Deus, aí é uma escolha sua. Mas Deus continua te amando, a ponto de respeitar sua escolha. E quantas pessoas vão para o inferno, me perdoe a expressão, quantas pessoas, porque escolheram o inferno em vez de escolher a Deus, e mesmo tendo conhecimento, mesmo ouvindo o que foi pregado, né, o santo evangelho, aleluia, escolheram o que? Seus próprios caminhos. Ora, se escolheram os seus próprios caminhos, certamente não vão andar os caminhos do Senhor, e nem estarão com Deus, e nem no reino de Deus. É difícil entender isso, igreja? Não. Mas por que foram? Porque houve uma escolha. E entre se voltar para Deus e crer e confiar em Deus, preferiram viver suas vidas nesta terra, mesmo sabendo que nesta terra tudo passa. Aleluia. Tudo passa. Mas Deus e a sua palavra permanece eternamente. Amados irmãos, se você observar, Paulo vai dizer: pela graça sois salvo por meio da fé. Primeiro, a graça de Deus. E é porque Deus é bom e misericordioso que nós somos o quê? Salvo. É porque Ele nos amou que temos agora a graça da salvação. E só, o Senhor criou um meio de salvar a humanidade. E esse meio que Ele criou, o apóstolo Paulo está dizendo: pela graça